né, para a glória de Jesus. Mas, por quantas vezes os meus pais não passaram por vozes de intimidação, pessoas tentando paralisar aquilo que Deus queria fazer? E assim também é conosco. Quantas vezes, gente, eu não ouvi vozes da intimidação? Mas o grande X da questão é: onde os seus ouvidos estão focados? Porque você tem promessa. Se você acha que não tem promessa, me perdoe, você não está lendo a Bíblia. Porque lá está recheado de promessas. A Bíblia fala que nós nascemos para ser cabeça e não cauda. Nascemos para pisar em escorpiões, que dano algum nos acontecerá. A Bíblia fala que nós nascemos para ser sal. Fala que nós nascemos para ser luz, para que a glória de Deus venha ser externada. Você nasceu para liderar. Você nasceu para governar. Você não é um coitado, nem uma coitada. Deus te fez para brilhar aqui nessa geração. Foi para um tempo como esse que você nasceu. Mas até lá Satanás vai tentar de tudo para te paralisar. E minha mãe ouviu várias coisas também com ela, com meu pai, mas sempre os ouvidos deles estavam focados naquilo que Deus já disse sobre eles. Eu queria falar sobre Davi, que passou até Davi receber a promessa. Ele passou por vários processos de vozes de intimidação. Abre comigo, por favor, em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 13, na NVI, por favor. 1 Samuel 16, 11 a 13. Então perguntou Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência, igualzinho ao esposo de Natália. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Pai, nós te agradecemos por esse final de tarde. Te agradecemos por mais esse culto, que o Senhor venha se fazer presente. Eu declaro em nome de Jesus que nós iremos sair daqui ainda mais transbordando da tua presença. Eu repreendo em nome de Jesus toda voz que está tentando atrapalhar com que a tua palavra entre nos ouvidos e nos corações. Em nome de Jesus, se você crer comigo, diga amém bem alto. Amém. Isso mesmo, comigo é tudo assim, intensidade com Jesus. Gente, bora lá rapidamente. Samuel vai ungir o próximo rei de Israel, que seria Davi. Só que Samuel era tão apegado a Saul, que para acordar Samuel, Deus teve que falar assim: Samuel, gente, está escrito na Bíblia isso, viu? Próprio Deus. Samuel, até quando você terá pena de Saul? Eu já o rejeitei. E aqui eu quero abrir um parênteses rapidamente e perguntar para vocês: até quando você vai ficar indo atrás de um relacionamento que não tem nada a ver com o teu propósito? Você vai ficar indo atrás de um relacionamento que Deus já disse que não provém dele, de um relacionamento de pessoas que Deus já rejeitou, de pessoas que só estão para te machucar, para te paralisar? Até quando vocês terão pena de pessoas que não tem nada a ver com aquilo que Deus entregou nas suas mãos? Tem gente que Deus já rejeitou para a tua vida. Deus teve que dar uma chacoalhada em Samuel. Samuel, a fila anda, meu amigo. Já escolhi o próximo rei de Israel. Vai ungir. Para de ter pena de quem eu já rejeitei. Próprio Deus. E aí Samuel tem que obedecer. Vai até a casa de Jessé, vê todos os 7 irmãos de Davi. Imagina, Eliabe foi o primeiro. Eliabe era o irmão mais velho. Eliabe era capacitado, forte, ungido ali, né? Para ser soldado ali, consagrado ali. Ele era soldado do exército. E aí ele falou: é esse. Foi passando os irmãos, é esse. Aí Deus para Samuel e fala: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Eu vejo o secreto. Eu vejo que eles têm plantado no secreto. Então, é aí onde Samuel fala: rapaz, você passou todos os filhos? Acabou os filhos? E ele diz assim: rapaz, tem mais um. Assim, né? Está lá cuidando das ovelhas. A Bíblia fala amanhã que quando Davi chega, Deus tem que falar.
para Samuel: levante-se e vá ungir. Imagino eu, Samuel lá sentado, ó, o profeta. Chega Davi, acho que ele continua sentado. Isso aí deve ser só um empregado. Não é possível que seja esse, não. Não é possível. Não é possível. Aí Deus fala: Samuel, levante-se. É esse daí, ó. É esse daí, ó. Não parece não, mas é ele mesmo. E aí Samuel unge o Davi para ser o próximo rei de Israel. Ninguém tinha visto Davi sendo rejeitado. Foi o único que não foi chamado para esse almoço. Porque Samuel falou para Jessé: reúne todos os seus filhos, que Deus vai consagrar o próximo rei de Israel. Jessé reuniu todos os filhos dele, menos um. Esqueceu de um. Rejeitou um. Eu não sei vocês, mas quantos aqui já viram aquela frase: quem não é visto não é? Quem não é visto não é? Quem não é visto não é lembrado, diz o ditado. Mas essa semana eu estava no meu devocional e Deus falou para mim: Natália, comigo não é assim. Samuel não viu Davi. E Davi foi rejeitado, esquecido pelos da sua própria família. Mas eu estava vendo quem era Davi no secreto. E na hora certa eu mandei chamar ele para honrá-lo. Na hora certa eu mandei chamar ele. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. A sua plantação pode ser no secreto, mas a sua colheita será pública. Aquilo que Deus vai fazer com você será pública. Ninguém pode estar vendo, as pessoas podem esquecer de você, mas o Deus que tudo vê, na hora certa vai mandar te chamar e vai mandar honrar você perante todos, para que a glória dele venha a ser externada, para que todos vejam que não é sobre você, não é sobre mim, é sobre ele, a capacidade dele, a força dele habitando dentro de nós. Quem não é visto não é lembrado. Por quem? Pelo meu Deus? Não. O meu Deus vê cada semente que nós plantamos no nosso secreto. Cada semente. Não para não de semear, não. Às vezes parece cansativo, né? O ordinário é cansativo. A rotina é cansativa. Todo dia fazendo a mesma coisa. Lá, cuidando das ovelhinhas do seu pai no pasto. Imagino eu, Davi, chegando todo sujo de ovelha, de terra. Opa, boa noite. Tudo bem? Samuel, levantar isso daí. Na hora certa, só continua. O importante é você não desistir. Continua, porque na hora certa Deus vai mandar te chamar. Só que aí, é o seguinte: Davi foi ungido o próximo rei de Israel. Tal, sei o quê. Só que, no outro dia, amanhã, Davi foi reinar? Ele não foi ungido o próximo rei? No outro dia ele estava ou não estava no palácio? Não. No outro dia, Davi voltou para o ordinário dele. As promessas de Deus, elas não se concretizam do dia para a noite. Existe um processo. Cabeça no céu, pezinhos no chão. Humildade. Davi no outro dia não acordou: ei, pai, fui ungido o próximo rei, viu? Procure outra pessoa para cuidar daquilo que nem é meu, que é teu, que são suas ovelhas. Não. A humildade de Davi fala muito comigo. Davi se levantou no outro dia de manhã, mesmo sendo ungido o próximo rei de Israel, foi trabalhar. Foi cuidar das ovelhas que nem dele era do seu pai. Cuidado. Deus lhe deu uma promessa: amanhã vá trabalhar. Honre o ordinário que Deus te deu. Continua semeando. Porque aquele que vê cada semeadura sua, na hora certa vai mandar você colher e vai lhe dar os frutos que você merece. Mas pezinhos no chão. E aí Davi no outro dia, ele não vai para o palácio, ele vai voltar para pastorear as ovelhas que nem dele era. E um certo dia, Jessé manda chamar Davi. Davi, meu filho, mandou chamar, né? Ele chega lá, de novo sujo de ovelha, de terra, imagino eu. Oi, pai, é o seguinte: teus irmãos estão na guerra. Pode levar comida para eles, vai levar. Vá servir teus irmãos na guerra. Foi o que Davi fez? Foi servir seus irmãos na guerra. Davi não falou assim: pai, eu? Que nada, eu fui ungido próximo rei. Vá procurar outro. Vá procurar outro. Eu sou o próximo rei deles. Eu não vou lá me humilhar, servir a quem me rejeita. Vou nada.
Não. Davi humildemente, sendo o próximo rei de Israel, porque Samuel era o profeta mais respeitado daquela época. Quem via Samuel ungindo qualquer pessoa, sabia do respeito e da seriedade de Samuel. Davi, imaginou Davi vestindo a blusinha do Volts dele. Preto, né? Eles vestem preto, gente, para que eles se tornem invisíveis e para que Deus venha a ser visível diante de vocês. Para que não venha a gente a crescer, mas que Deus venha a crescer. Davi, imagina eu, né? Vou sim, pai, sim, senhor. Obediente, humilde, fiel. Vestiu a camisa dele do Volts. Vai que Nelsinho tá lá, né? Tem que estar fardado. Botou aquele negócio, meu nome? Esqueci. O crachá dele, ó. Muito bem, Volts. E foi servir aos seus irmãos em plena humildade. Deixa eu falar algo para vocês. Mesmo com problema, sirva pessoas. As pessoas ao qual vocês servem pode ser a porta que te levará ao próximo nível. José, mesmo com problemas na prisão, serviu os prisioneiros. E um deles foi o copeiro. E foi esse copeiro que José serviu, que apresentou José a Faraó, que consequentemente passou a ser governador de todo o Egito. Mesmo com problemas na cadeia, José servia pessoas, mesmo na dificuldade. E foi uma dessas pessoas que José serviu, que foi a porta para a promessa de José. E Davi estava indo servir. Só que nesse dia que Davi serve, foi o dia que Davi matou? Foi o dia que Davi matou? Golias. Mas presta atenção. Eu acho que Deus é um pouco irônico. Parece que ele pega a nossa promessa, aí tem lá uma caixinha bem feia. Deus pega a promessa e coloca dentro dessa caixinha. E na caixa Deus escreve: serviço. Serviço, voluntariado. Nossas maiores promessas estão vestidas de serviço. O próximo nível que Deus tem para você vai ter que passar por pessoas. Você não vai conseguir chegar lá sozinho. E aí, Davi, o pai de Davi não fala assim: Davi, meu filho, é o seguinte, vem cá, vá servir aos seus irmãos, porque hoje é o dia que você vai ser honrado diante de Deus. Davi, vai servir aos teus irmãos, porque hoje é o dia que você vai deixar um grande legado, não só para essa geração, mas para todas as demais gerações. Seu nome vai estar escrito na Bíblia. Davi, vem cá, vai servir aos teus irmãos, porque é lá que você vai derrotar Golias, e será o dia que você vai fazer teu nome, que você vai se aproximar da sua promessa. Não. Davi, meu filho, vai servir aos teus irmãos? Sim, senhor, pai. Estou indo lá agora. E foi o dia que Deus elevou Davi de nível. Por quê? Ele foi obediente, fiel e humilde. Eu lhe pergunto: quantas pessoas você serve? Você está aqui na casa do Senhor. O que você tem ajudado aqui dentro? Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Um dia Deus mandou um profeta falar para minha mãe: não se preocupa, Sandra. Enquanto você cuida dos meus, eu cuido dos seus. E até hoje Deus tem cuidado de nós. Nenhum dos filhos se desviaram. Claro, minha mãe nunca negligenciou a casa dela, tá? Deixa isso bem claro. Nunca a igreja veio antes. Deus estava falando sobre ela não desistir do chamado dela. Só isso. Mas nós sempre viemos antes. Deus falou para ela, usou um profeta: Sandra, se acalma. Cuida dos meus, que eu cuido dos seus. E aí Davi vai lá servir aos seus irmãos, né? Tá lá ele, chegou lá, e tu acha que parou? Davi foi rejeitado pela sua família e esquecido. O pai dele manda ele lá se humilhar para levar lanche. Servir, ele vai. O tempo todo Davi só: sim senhor, vou lá, vou, obediente. Chega lá, tu acha que acaba a humilhação? Não. Davi passa por mais uma afronta, que é com seu irmão mais velho, Eliabe. Mas antes, presta atenção. Davi chega no centro de batalha e se depara com Golias gritando: dai-me um homem! Dai-me um homem! Eu acho que Deus olhou assim para Golias e falou: tu quer um homem? Eu vou lhe mandar um menino para envergonhar você. Parece que Deus falou isso para Golias, só pode. Tanto é que quando Golias vê Davi, ele dá risada.
Deixa eu falar algo para vocês. A sua fragilidade é uma intimidação para o inferno. Porque quando o diabo olhar para você, ele vai ter que ficar tão envergonhado, porque ele vai ver que não tem nada a ver sobre você, sobre sua capacidade, tem tudo a ver sobre o Deus que habita dentro de você. A sua fragilidade, a sua limitação é o seu maior passaporte para que a glória de Deus venha a ser externada. Por isso que as promessas que Deus nos dá são sempre maiores do que eu e você. Por isso que a gente se assusta quando nos deparamos com as promessas de Deus. A gente olha para a promessa, olha para a gente, não é possível que Deus me entregou isso, não. Acho que Ele está... É por isso. Sabe por que as promessas e os sonhos que Deus nos dá são maiores do que nós? Para que a gente sempre venha depender dEle. Porque senão vai ser a própria promessa que vai destruir a gente. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. A herança não era ruim, a herança era boa. Mas porque ele se afastou do pai, foi cuidar da herança por conta própria, foi a própria herança que destruiu ele. Porque todas as vezes que você tentar segurar a promessa que Deus te deu com suas próprias mãos, você vai sucumbir com a promessa. Mas quando você vai sustentar a promessa que Deus te deu com as mãos que te deram a promessa, você vai ser um milagre para essa geração. Amém? E aí Davi vê aqui, dá-me um homem, e Davi começa a perguntar para os soldados: o que é que está acontecendo aqui? Davi pergunta para os soldados: vem cá, qual é a recompensa que o homem que derrotar esse gigante vai ganhar? Ele era muito intencional, Davi. Aí o irmão de Davi, o irmão mais velho de Davi, Eliabe, ouve a pergunta de Davi e olha o que Eliabe fala. Na Almeida, revista atualizada, tá? Em 1 Samuel 17, do versículo 28 ao versículo 30. Ouvindo Eliabe, gente, Davi foi servir. Davi foi servir ao irmão. E olha o que o irmão faz com ele. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas, ironizando, aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Primeira coisa, olha a voz da intimidação. Ele vira para Davi e fala assim: ei menino, o que é que tu quer fazer aqui? Cadê aquelas pouquinhas ovelhas que você tem? Em outras palavras, Eliabe estava falando para Davi: tu nasceu para pouca coisa. Já se sentiu assim? Alguém já falou isso para você? Alguém já tentou lhe menosprezar desse jeito? Não sei você, mas eu por várias vezes. E aí, sabe o que a Bíblia fala? Davi simplesmente olha para o seu irmão e fala assim: eu só fiz uma pergunta, eu não fiz nada demais. E aí Davi fica se defendendo, Davi fica se justificando, Davi fica perdendo tempo com quem não está construindo nada. Porque o irmão dele, em vez de estar lá, contra o inimigo, não, está lá, parado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pare de perder tempo em meio à sua construção com quem não está construindo nada. Davi, simplesmente, a Bíblia fala que Davi se vira e vai perguntar a outra pessoa, simples assim. Nosso problema é que a gente fica gastando nosso tempo se defendendo, nos justificando. Não, veja bem, você sabe, né? Deus me deu uma promessa. Para de perder tempo com quem não acredita na promessa que Deus lhe deu. Para de perder tempo. Para de perder tempo se justificando com quem não está construindo nada, chorando, se sentindo rejeitado. Apenas continue construindo, apenas continue focado na obra que Deus confiou nas tuas mãos. Ah, meu Deus, quem está falando isso para vocês sou eu, que paralisei meu Instagram 2 meses, porque eu estava feridinha com o que as pessoas estavam falando de mim. As pessoas não, é porque a gente dá grandeza a uma multidão de pessoas que é só 5, 4 pessoas.
Minha mãe tem um negócio quando vão falar para ela, pastora, tá todo mundo falando. Aí minha mãe pergunta logo, todo mundo quem? Quando vai ver, são 3 pessoas. E há uma multidão de pessoas que acreditam em você. E aí a gente dá ibope para quem a gente não deveria dar. Davi não perde tempo, não. Davi tem muito que ganhar, muito que fazer, muito que construir. A Bíblia fala que Davi simplesmente se vira e pergunta para outro. Davi não ficou, ai meu Deus, que meu irmão não acredita em mim. O meu irmão, a mesma casa que eu, está aqui me humilhando. Não. Simplesmente focou naquilo que Deus deu para ele e acabou. Né? Então, não ceda às mentiras de Satanás. Sabe qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema é que a gente é muito sentimental para o que as pessoas falam de nós e pouco sentimentais para o que Deus já falou sobre nós. Nós somos muito sentimentais para as dúvidas que colocam em nosso coração do que as certezas que Deus já colocou em nosso coração. Porque se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E Davi, ele não está nem aí. Eu acho o Davi muito legal, muito massa. Simplesmente, valeu, eu só fiz uma pergunta, não lhe fiz nada, ok? Valeu. Fulano, vem cá. Acabou. Eu sei o quanto eu me arrependo de ter paralisado 2 meses da minha vida. Por causa de gente que estava falando mal de mim. E não estava construindo nada. Enquanto eu parava 2 meses da minha vida, Satanás estava feliz. Porque enquanto eu parava 2 meses da minha vida, eram 2 meses que uma pessoa se calava nas redes sociais para falar de Jesus. É tudo que Satanás quer que você pare. Sabe por quê? Ele sabe a quantidade de pessoas que você vai arrastar com o seu testemunho. Ele sabe a quantidade de pessoas que você vai inspirar com aquilo que Deus vai lhe dar. Então, tudo que Satanás quer lhe paralisar mesmo. Davi passou por essa primeira voz da intimidação, né? E aí, Eliabe vira para ele e fala assim, cadê aquelas suas poucas ovelhas? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Davi valorizava aquilo que Eliabe desprezava. Eliabe desprezou as poucas ovelhas. E Davi valorizou aquilo que Deus colocou e confiou nas mãos dele. O nosso problema é que a gente não valoriza aquilo que hoje Deus colocou em nossas mãos. E nem era dele, era do pai dele. E mesmo assim ele era fiel e obediente, cuidava. Davi, para ir para a guerra civil, aos seus irmãos, não deixou as ovelhas ao léu. A Bíblia fala que ele deixa um guarda cuidando daquilo que nem dele era. Porque ele valorizava aquilo que Eliabe desprezava, o pouco. Talvez era pouco mesmo. Talvez aos olhos de Eliabe, aos olhos das pessoas era pouco. Mas o importante é que Davi sabia valorizar o pouco que Deus confiava nas suas mãos. A Bíblia fala que aquele que não é fiel no pouco, não será no muito. Ou seja, o que é que a Bíblia está nos falando? Enquanto você não aprender a valorizar o pouco que eu te dei hoje, você não estará pronto para receber o muito que eu tenho para você. E Davi, ele era fiel. Só que a gente murmura, né? Se na época da chuva tem goteira na nossa casa, a gente fecha a cara. A gente murmura. A gente joga praga sobre nossa família, sobre nossa casa. A gente murmura com o emprego que Deus nos deu. Murmura com o dinheiro que está na conta. Murmura com a bicicleta, murmura com o carro. Se o pneu fura, murmura. E Deus está falando, enquanto você não aprender a ser fiel e cuidar daquilo que eu te dei hoje, eu não vou te dar o muito que eu tenho para você. Quando você valoriza o que você tem hoje, você está sendo capacitado a conquistar o sonho que você tem para amanhã. Quando você valoriza aquilo que você tem hoje, você está sendo capacitado a conquistar aquilo que você sonha amanhã. Então, em nome de Jesus, aprenda a lidar com aquilo que Deus te deu hoje. E uma coisa também que Davi me ensina é que ele não desistiu de pessoas. Ele vira para ele, menospreza ele, e ele não desiste de pessoas. Ele simplesmente vira para um lado e pergunta a outra pessoa. Infelizmente, por causa de feridas que foram te causadas por meio de pessoas, você pode ter desistido de pessoas. Mas não desista, as pessoas continuam sendo a porta para te levar ao outro nível. Não desista de pessoas.
Não desista das pessoas que você sabe que te levou aonde você está hoje. Agradeça, honre. Não desista de pessoas. Davi, ele simplesmente vira para o outro e pergunta de novo. Ele não fala, vou perguntar mais nada, vamos embora. Não. E foi aquela pessoa que levou Davi até Saul, que o apresentou a Saul e, consequentemente, nós conhecemos Davi por causa disso. Davi matou Golias. O que Deus vai fazer na sua vida passa pela vida de alguém. Não desista de pessoas. O segundo desprezo que Davi passou, lá em 1 Samuel 17, do versículo 31 ao 33, na NVI. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Foi aquele soldado. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Davi era ousado, viu? Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Mais uma voz do medo. Davi olha para ele: tu não vai não, moço. Ou Saul vira para Davi e fala: você não vai não. Você não vai conseguir. Segunda voz de intimidação. Primeira voz do irmão mais velho: vá cuidar das suas poucas ovelhas. Segunda voz do próprio Saul: você não vai conseguir não. Está sonhando grande demais. Melhor tu ficar aí. Outras versões, que é baseada no original grego, fala: porque você é apenas um menino. E Deus me falou: Natália, muitas pessoas ouvem isso. Você é apenas tal coisa. Você nasceu para apenas fazer isso. Mas deixa eu falar uma coisa. Se você ainda é apenas pequeno diante dos olhos das pessoas, amém. Porque você vai ser capacitado por Deus para fazer aquilo que apenas você vai conseguir fazer. De forma única, individual, de forma sobrenatural, Deus vai lhe usar. E Davi mais uma vez ouviu mais uma voz do medo, da intimidação: não vai não, tu não vai conseguir. E aí Davi continua, gente, Davi, ele profetiza, ele declara, ele fala para Saul: não tenha medo não, porque eu vou lá e vou ganhar. Teu servo vai lá e pelejará em favor de vocês. Fique em paz, Saul. E Saul vira para Davi e fala: tu não vai não. Rapaz, é para tu ficar. E aí Davi: eu vou. Aí Saul fala assim: fala o seguinte, eu até destruí, mas com a minha armadura. Imagine Saul pensando: você vai passar humilhação, é melhor, menos humilhação tu vai passar indo lá com a armadura. E a Bíblia fala que Davi até chega a vestir a armadura. Mas a Bíblia fala que Davi tem dificuldade em caminhar por causa do peso da armadura. Ele fica paralisado por causa do peso da armadura. Quando você tenta vestir aquilo que não é seu e que é do outro, vai pesar na sua vida e você vai ficar paralisado. Talvez a armadura seja para o outro, e aquilo que Deus tem para você é apenas um estilingue. E muitos de nós estamos tentando vestir o que o outro tem. A gente olha para o outro e quer aquilo que o outro tem. Quer ser o que o outro é. Quando você tenta ser o que o outro é, você vai ser tudo e todos, menos aquilo que Deus te chamou para ser. Para de olhar para o lado e se comparar em nome de Jesus. Começa a ser aquilo que Deus te chamou para ser. Vestir aquilo que é do outro vai te pesar e vai te impedir de caminhar. Quantas vezes, meu Deus do céu, eu quis copiar as outras pessoas, me achava inferior. Mas, de verdade, quando comecei a ser aquilo que Deus me chamou para ser, claro, gente, não é esse espírito de Gabriela, não. Nasci assim, vou morrer assim. Claro que eu tive que mudar muita coisa em mim. Claro, isso aí, por exemplo, amanhã está aqui, eu era muito brincalhona. Eu falava: minha filha, brinca menos. Minha filha, seja séria. Tem que sondar. Meu marido, meu Deus do céu. Meu marido chegava no lugar, ele é todo assim, educado, né? Já eu sou influente. Gente, é sério, não sei quantas pessoas já fizeram aquele teste. O meu deu quase 70% de influência. Eu não tinha os outros, não tinha analítico. Meu analítico era só 3%. Eu não tenho nenhum tipo de perfeccionismo, nada.
Meu marido, ele entra no lugar assim, oi, tudo bem? Hello? E eu já entro, Pai do Senhor, meu povo, tudo bem com você? E meu marido, vem cá, filha, vem cá. Minha filha, você viu o tamanho dos olhos do povo para você? Eu não vi, não. Olha, amor, isso é meu jeito. Pois tá bom, minha filha, você quer ser assim? Então assuste o povo. É assim, que eu já sou, minha mãe, quantas vezes você já chamou meu pai, minha mãe? Bichinho. Fabiano, pare de brincar com fulano. Claro que eu tive muito que mudar. Hoje eu sou uma pessoa menos brincalhona, não é que eu sou séria. Sou menos brincalhona. Porque eu puxei o DNA do meu pai, eu não tenho culpa disso. Tá? Não tenho culpa disso. Então, gente, apenas seja você. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Vai ser tão leve. E você vai flutuar dentro daquilo que Deus lhe chamou. Então, quando eu comecei a ser isso, quando eu comecei a valorizar aquilo que Deus me deu, que Deus colocou nas minhas mãos, foi uma reviravolta para mim. Só que, por último, o terceiro desprezo, a terceira voz da intimidação que Davi ouviu. Tu acha que parou aí? Gente, esse Davi, até chegar a matar Golias, o diabo tentou de tudo para que isso não pudesse acontecer. Impressionante. O diabo tentou de tudo para Davi não chegar ao campo de batalha e derrotar Golias. Ok, Davi vai lá. Pois vai, meu filho, Saul, vai, meu filho, vá. Davi chega no campo de batalha, pega umas pedrinhas, o estilingue dele e tal, não sei o quê. E aí, vamos lá, 1 Samuel 17, do versículo 41 ao versículo 47. Na linguagem NVI. 1 Samuel 17, do versículo 41 ao versículo 47. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo. Com desprezo. Mal sabia ele, oh meu Deus. Viu que era só um rapaz, ruivo de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Se fosse Natália Carvalho, na primeira coisa que Golias falasse, tu vai morrer hoje, vou dar as suas carnes aos cães. Eu vou me embora, vou nada, eu me livre. A gente cede a voz do medo. Mas sabe como é que Davi venceu esse gigante, tia Nilza? Não foi por causa do estilingue dele. Sabe como é que Davi vence o gigante? Não foi por causa da força dele, que o bichinho nem tinha força. Não foi por causa da estatura dele, porque nem estatura ele tinha. Era baixinho. Não foi por causa da capacidade dele, porque ele nunca tinha lutado uma guerra. Ele era pastor de ovelhas. Sabe como é que Davi vence? Simples. Não foi o estilingue, não foi ele, não foi nada. Ele venceu profetizando. Ele venceu declarando. Sabe qual é o nosso problema? Quando aparece um gigante, um problema, uma circunstância, uma dificuldade, a gente começa a falar, Senhor, olha essa dificuldade. O próprio Jesus fala, quando vocês verem um monte, fale para o monte, profetize para o monte, erga-te e lança-te no mar. Não fale do monte, fale para o monte. A gente perde muito tempo falando dos nossos problemas e não para o problema. Ei, problema, ei, circunstância, ei, dificuldade. Bora se levantando, vamos saindo da minha vida, porque é maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nosso problema é que a gente murmura demais, não valoriza aquilo que Deus nos deu. Davi
Davi não olhou e falou, eu só tenho um estilingue, vou nada. Ele valorizou aquilo que Deus deu nas mãos dele. Nas mãos de Davi era só um estilingue. Nas mãos de Moisés era só uma vara. Nas mãos daquele menino era apenas 5 pães e 2 peixes. Não importa o que você tem nas suas mãos hoje. O que importa é aquilo que Deus pode fazer de forma sobrenatural com aquilo que você tem nas mãos hoje, para que o nome dele venha a ser glorificado. Davi vence esse gigante na vida dele, profetizando, declarando. Vou mostrar para você. E ele não se exalta. Gigante é o seguinte, vou te mostrar o quanto eu sou bonzão. Não. Eu vou mostrar para vocês que há Deus em Israel. E Deus me entregará. Ele não falou uma dúvida. Se Deus me entregar, não. Deus nos entregará. Cada um de vocês para nós. E vocês vão ver que há Deus aqui. Que a gente não é a terra alheia. Nós somos governados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como é que você reage às vozes da intimidação? O gigante é apenas uma oportunidade para você ir para o próximo nível. Se você souber reagir corretamente a eles. Quer chamar o Ministério Louvor? Meu Deus. Eu aprendo muito com a história também de José. Até postei esses dias no meu Instagram. Que a história de José nos ensina que quando Deus está no negócio, até quem tenta nos matar, nos promove. A história de Davi nos ensina que o gigante é apenas uma oportunidade para Deus te levar a outro nível. A história do menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixes apenas nos mostra que se a gente souber ser fiel no pouco, Deus vai usar o nosso pouquinho para alimentar não somente a nossa casa, mas toda uma multidão. Davi me ensina com toda essa história que nós temos sim fragilidades, limitações. Talvez seja o povo da sua própria casa que não acredita em você. Talvez seja seus melhores amigos que deram as costas para você e falaram, você não vai conseguir, é melhor você paralisar. Não vai não, fica aí. Talvez você não tenha tido até hoje amigos que te levassem para outro nível. Não sei, eu não sei. Mas não desista de pessoas. Nós temos aqui inúmeros voluntários nessa casa hoje. Inúmeros, para a honra e glória do Senhor. E eu disse para eles hoje de manhã, voluntários que estão servindo hoje, nunca parem de servir pessoas. Porque a promessa que Deus tem para vocês vai ter que passar por pessoas. Vai ter que passar pelo serviço. Então, vamos ficar de pé. Davi é um menino que foi ungido, próximo rei de Israel. Humilde. Manteve os pés no chão. Obediente. Fiel. Grato. Nunca desprezou nada que Deus colocou nas mãos dele. Soube guardar direitinho e cuidar direitinho do pouquinho que Deus prometeu a ele. É muito maravilhoso ver Davi sendo elevado rei de Israel. Mas ninguém quer passar por aquilo que Davi passou. Servindo mesmo com problemas. Servindo mesmo quando ninguém acreditava nele. Ele continuou servindo. Não desistiu de pessoas. É muito lindo ver José sendo levantado governador de todo o Egito. Mas ninguém quer passar, né? Pelo que José passou. Mesmo preso, com dificuldade e circunstância. Servindo pessoas. Aquele menino, 5 pães e 2 peixes. Sobraram 12 cestos. Mas ele ofertou tudo aquilo que ele tinha. Os meus pais hoje ganham inúmeras coisas, ofertas e mais ofertas. Tem gente que já ofertou na vida deles 6 mil reais assim, ó, para vocês. Teve pessoas de Curitiba que já ofertaram na minha vida 10 mil reais. E na época nem me conhecia. Mas eu aprendi com meus pais a sempre servir pessoas. Meus pais deram carros e mais carros para essa igreja.
Meus pais sempre ofertaram na vida de pessoas. Hoje vocês veem Nelsinho aqui falando sobre oferta, mas nós tivemos os melhores exemplos em casa. Meus pais muitas vezes feridos por algumas pessoas da igreja, nunca deixaram de ofertar, nunca deixaram de semear, nunca deixaram de servir pessoas. Ser pastor e pastora não é fácil. São várias traições, ingratidões, apunhaladas nas costas. Mas quando eu via muitas das coisas que meus pais passaram, eu vi, presenciei, eles não me falaram, eu vi. E eu falava assim: pai, vai continuar. Meu pai: filha, não é por eles, é pelo Senhor. Mãe, vai continuar. Não é por minha causa nem por eles, é pelo Senhor. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. E assim eu vi com os meus próprios olhos minha família vivendo de milagre e mais milagres, mesmo passando por dificuldade. Muitas vezes nós temos aquilo que nós precisávamos. Natália, eu vou me voluntariar para a recepção, dar abraço nas pessoas. Quem está precisando de abraço sou eu. Eu vou dar aquilo que eu preciso, sim. Deixa eu falar algo para vocês. Maior do que você ter uma resposta, Deus quer que você venha ser a resposta para essa geração. Mais do que ter uma bênção, Deus quer que você venha ser uma bênção para essa geração. Mais do que você obter milagres, Deus quer que você venha ser um milagre para essa geração. Sim, dê aquilo que você precisa hoje. Deus vai lhe honrar. A semeadura, a colheita, a semeadura pode ser no secreto. Você pode estar plantando no secreto, mas a colheita será pública. O seu Deus será glorificado através da sua vida, e todos saberão que há Deus, que é um Deus que governa a sua vida. Deus irá ser glorificado e exaltado através daquilo que você carrega. Apenas não desista. Eu sei que dói, eu sei que dói. Dói e dói muito ser traído. Dói e dói muito ouvir vozes de intimidação pela sua própria casa, sua própria família, pelos seus amigos. Mas não desista. Existe algo sobrenatural que Deus quer fazer através da sua vida. Vamos todos agora louvar. Davi venceu o gigante louvando a Deus, devolvendo a glória a Deus, profetizando, declarando. Vamos iniciar essa semana profetizando e declarando, adorando a Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Sozinho, eu estou guardado. Meu Deus, no esconderijo. Não, parece que você está, mas você não está só.
gigante. Não Nós vou não iremos perder essa batalha. a guerra, te louvar em meio à Guerreia, vamos, vamos. é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar e te adorar é o que isso Faz o inferno ouvir. Eu não vou te louvar em meio às tentações. Vamos, vamos, vamos. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Meu Deus, se você crê que esse gigante já perdeu, dá um glória a Deus. Meu Deus. Agora o Senhor, se for para Jesus, pode ser mais alto. Jesus. Meu Deus. Eita, glória, glória. Sabe, não vai ser fácil, mas existe um facilitador, e o nome dele é o Espírito Santo de Deus. Esse gigante é só uma oportunidade, é só o seu passaporte para você ir para um próximo nível. Esse gigante só é uma porta que vai dar a você a entrada daquilo que Deus te prometeu.